Gráfico do Bitcoin na tela, gente. Vamos falar um pouco sobre essa queda agora, certo? Vanildo aí, bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouco sobre isso aqui que está acontecendo agora, tá? Olha o diário, né? O diário a gente perdeu aquela média de 200 semanas. Perdemos ontem, tava brigando ali nos 22.200 dólares, né? Acabamos derretendo aí para baixo. Agora buscando aí os 20.500 dólares, né? 400 dólares e tudo mais. Durante a madrugada a gente já chegou a tocar os 20.200 dólares, tá? E aí, gente, o que acontece? Se a gente olhar o histórico do Bitcoin no diário ou no semanal, tanto faz, a gente vai ver que a gente está muito próximo de tocar o topo histórico anterior, né? Lá dos 19.900, 20 mil dólares, tá? 20 mil cravado, né? Então é uma região que a gente vai ver possivelmente tocar durante o dia de hoje, né? E podemos até cair mais. Podemos até cair mais, porque tem um anúncio do Fed hoje às 3 horas da tarde no Brasil, tá? Então, nesse momento, qual a perspectiva? É de mais queda por conta do anúncio do Fed, tá bom? Então, esse movimento que o Bitcoin está fazendo é extremamente atípico, coloca em xeque toda a segurança do mercado cripto no sentido de mais queda, né? Vir mais queda por aí. Então, você que está dolarizado, você que tá querendo comprar Bitcoin, por exemplo, é a hora de você talvez olhar mais abaixo. Olhar mais para baixo, pensando em, tipo, cara, de verdade, vamos pensar um Bitcoin, sei lá, 14 mil, 16 mil dólares, né? Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, 14 mil dólares, fechamento mensal do topo histórico anterior lá de 2017, né? Foi tocado também em 2019, os 14 mil. É um exemplo, tá, gente? É um exemplo. E olha essa barra do mensal, cara. Impressionante, né? Impressionante. A gente tá dia 15 de junho já, metade do mês, né? Então a gente vê uma barra de absolutamente 37% de queda no mês só. É impressionante. Ó, 37% no mês só. É muita, muita queda. Tanto é que é o pior desempenho no mensal da história do Bitcoin, tá? Ó, olha o RSI do mensal, do semanal e do mensal, ó, né? A gente, de verdade, de fato, a gente tá aqui caindo fortemente, perdendo essas regiões de fundo. Estamos agora, nesse momento, nos 41,8 do RSI e continuamos caindo. E a previsão é que continuemos caindo ainda mais. Então, o topo histórico lá nos 19.700, por aí, pode ser tocado hoje, tá? A gente pode estar vivendo a história hoje do Bitcoin, fazendo novamente história. Para quem estava no Corona Crash, talvez a gente faça mais história hoje do que nos outros anos, tá? Porque é o seguinte, gente, eu vou falar uma coisa bem séria aqui. É o seguinte, ó. Se nós perdemos essa faixa de preço aqui, dos 19, 20 mil, a gente vai fechar candle muito abaixo. Muito abaixo. Porque, cara, dá até raiva isso aqui, no sentido de, cara, a gente que é analista gráfico, a gente tá acostumado com um padrão. E esse padrão não tá vindo de jeito nenhum. O padrão do Bitcoin, de fato, ele tá ameaçando, gente, nesse momento, tocar na região de sobrevenda do mensal. A gente está nos 41 pontos. Cara, se ele pode simplesmente, pela primeira vez na história, vir tocar a região aqui dos 30 pontos do RSI no mensal. Tanto é que anos atrás, quando fazia alguma live no Instagram ou algo do tipo, eu sempre falava pro pessoal, gente, toque no mensal na zona neutra do RSI nos 50 pontos, ou no semanal, a zona de sobrevenda no semanal, no 30 pontos. Cara, é uma compra histórica para longuíssimo prazo, porque todas as vezes que toca, o mercado volta. Só para vocês terem ideia, 2018, né? 2018, 2015, 2018, 2020. Todas as vezes que. E aí, lá no início da história, né? Do Bitcoin, lá em 2011. Mas, assim, vamos desconsiderar esse 2011. Vamos pensar mais aqui em 2015 para frente. Cara, desde que a gente conhece Bitcoin, de fato, olha aqui, ó. 2015 bateu nessa região de sobrevenda, olha o resultado, né? 12.500%. Aqui também.
2018, novamente. Aqui também, 2020, olha aqui para o resultado. Então, todas as vezes que a gente encontrou um alvo no RSI 30 do semanal abaixo, a gente teve uma compra histórica de fundo. Compra histórica de fundo. No mensal, eu sempre falava o quê? Cara, se a gente ultrapassar a região 50, cara, já é uma compra assim absurda de barato. E tanto é que a história do Bitcoin, meus amigos e minhas amigas, a gente tá fazendo história, de fato, porque a gente não vê isso aqui acontecer. A gente nunca, na verdade, viu acontecer. É o RSI mais sobrevendido da história do Bitcoin, tá? Olha o mensal aqui, ó. Em 2018, 2019, a gente teve 43 pontos do RSI. Agora a gente tá nos 41,9. E só estamos em junho. Só estamos em junho desse ano, tá? Então é um exemplo disso. É um exemplo claro disso. Matheus, a tecnologia do Bitcoin pode falhar? Na minha concepção, não. Os fundamentos do Bitcoin estão intactos. Então o que, é que a gente está vendo agora? Uma pressão do Fed. Vamos falar aqui sobre a dominância do Bitcoin? Né? Nesse momento, a dominância do Bitcoin, BTC.D. A dominância do Bitcoin continua caindo. E aí, veja só, veja que loucura, né? Que a dominância do Bitcoin é um fator muito importante, porque a gente tá vendo o Bitcoin em fato cair. Só que, gente, esse movimento é totalmente atípico, né? Por quê, Matheus? Porque no mercado em baixa, o Bitcoin ele geralmente sobe, né? O mercado ele sobe, o Bitcoin sobe e as altcoins caem. Então, nesse momento aqui desse cenário, o que a gente pode entender? Bom, a gente pode entender que o mercado pode crashar ainda mais, porque se a dominância está caindo, o Bitcoin está desabando, que é o ativo mais seguro, então quer dizer que o mercado, ele de fato, ele vai entender que possivelmente a gente pode tentar uma recuperação de leve para cair, desabar, né? Desabar as altcoins. Então, as altcoins, elas são frágeis nesse momento, tá? Então, entenda isso como um fator de risco, não como um fator de positividade. Porque esse movimento aqui da dominância não é saudável. Não é saudável para o mercado como um todo, tá? Deixei minha ordem em $100. O Teletubbies botou. Em 100 dólares? Porra. O anúncio do Fed é de largada. De largar short em Shiba 100 vezes. Olha aí. Bom dia a todos, né? Justamente, a gente pode ter um crash muito grande, tá? Dos mercados com esse anúncio do Fed, porque o mercado vai ser estressado ao extremo, tá?